O Consulado-Geral de Israel em São Paulo promoveu uma grande festa em celebração aos 70 anos do Estado de Israel, convidando membros da comunidade e admiradores do país. Veja como foi. Tradicionalmente, o Consulado-Geral de Israel em São Paulo realiza uma grande comemoração de Yom Ha'atzmaut. O evento, que aconteceu na Hebraica de São Paulo, celebrou os 70 anos do Estado de Israel e as grandes conquistas do país. Este ano, o Dia Nacional nosso, Yom Ha'atzmaut, um dia mais especial que nunca, porque comemoramos 70 anos desde a criação do Estado de Israel. Então, no mundo inteiro, também aqui no São Paulo, apenas começamos muitos eventos para comemorar este aniversário importante. Israel é um sonho que foi conquistado e que hoje celebra 70 anos. A Hebraica fica muito satisfeita de poder sediar aqui esse evento e a Hebraica sempre está de portas abertas, provando que é um grande centro comunitário, além de tudo, um centro esportivo, religioso, social e representa de uma forma bem vivaz e bem sentimental um pouquinho de Israel no Brasil. Acho que comemorar 70 anos de Israel é sempre um motivo de muita alegria, um país que nos enche de orgulho, um país que deu para a humanidade coisas como agricultura de gotejamento, irrigação de gotejamento, questões de saúde, o Waze, enfim, é um país que sobrevive apesar de todos os seus inimigos, então eu acho que é um milagre praticamente ter um país deste tamanho naquela região, podendo ser tão útil para a humanidade. É a realização de um sonho de toda a nossa comunidade, de todos os judeus ao longo do mundo, e ver aquilo que Israel se transformou, uma potência na área de tecnologia, saúde, educação, e a contribuição que isso dá para todo mundo. O evento reuniu a comunidade judaica, que expressou admiração e carinho pelo Estado de Israel. Yom Ha'atzmaut, para mim, sempre foi e será o dia mais importante do ano. Junto com o dia da memória, porque para mim é isso que significa a israelidade de verdade. É um exemplo de luta, um exemplo de democracia no meio de um ambiente hostil e uma demonstração de que a democracia é o mais importante para os países. É uma alegria enorme comemorar o aniversário de Israel. Cada dia que passa a gente tem mais orgulho do nosso Estado, do nosso país, que é o país de todos os judeus do mundo. E poder participar da celebração oficial do consulado em São Paulo, para mim é motivo de grande orgulho. Uma alegria imensa de ver esse povo crescendo, se defendendo, lutando contra tantos inimigos e tendo condições de continuar a existir. Tenho feito aqui reuniões com empresas israelenses, com o próprio cônsul, e nós temos todo o interesse de aprofundar essa relação, porque Israel é um exemplo para o mundo e, não tenho dúvida, para o Brasil e para São Paulo na área de inovação e de tecnologia. Quem visitou Israel nos últimos dias, nas últimas semanas, sabe do que é Israel. E esse ato de confraternização e poder mostrar o que é Israel para toda a comunidade, não só judaica como todo, é parte de uma alegria e um orgulho maior ainda. Israel é um país de ponta, crescente, que nós podemos ver o número cada vez maior de habitantes. Hoje já está chegando a mais de 9 milhões de habitantes. Então eles estão de parabéns. Em tão pouco tempo já é um grande país. Durante a comemoração, as irmãs Gravaz e Danilo Caymmi cantaram o hino de Israel e do Brasil. Estive em Jerusalém porque eu trabalhei com o Tom durante 10 anos, fizemos um show na piscina do Sultão. Eu sei que é uma área difícil, é complicado, mas que Israel sobrevive, né? O que eu desejo, como toda pessoa, é paz, né? Que tudo se resolva em paz. Na celebração, foi exibido um vídeo com uma mensagem do presidente de Israel, Reuven Rivlin, que ressaltou o desenvolvimento e a importância do país. No evento, foi destacada a pujança de Israel e todas as conquistas alcançadas, reunindo admiradores do país. Uma linda história, uma história que marcou a vida de qualquer cidadão nesse mundo. Não tem um cidadão no mundo que não possa dizer, ainda que concorde ou não concorde, que não foi marcado pela história recente dessa nação, desse país, desse povo. Povo que sempre precisou lutar muito para conquistar tudo que conquistou, mas um povo que mostra essa união. Israel tem um pedacinho em cada um de nós também, na nossa fé,
E para a gente que tem aqui a representação do Templo de Salomão, é uma coisa muito importante também, nós sempre temos a oportunidade de participar daqui. Então vemos o que representa essa superação, Israel se superando, dando a volta por cima, e é uma coisa que inspira também a outros povos, a gente também para lutar. Um aniversário importante, porque Israel é um país que simboliza a localização de todo um povo numa área que pertencia a esse povo. Israel é muito importante para a Hungria, já que temos muitos compatriotas judeus na Hungria, é uma comunidade muito importante. E festejamos junto com vocês essa data importante. Israel sempre é um referente para toda a política internacional e os vínculos entre México e Israel são muito fortes. A comunidade sempre está muito presente nas atividades da vida cotidiana no México e pues, nós tentamos continuar fortalecendo os vínculos desde países como o Brasil. Nós temos uma história que é muito ligada com o povo judeu. E para nós, a criação do Estado de Israel foi a única maneira de fazer uma justiça depois da guerra.